Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Emmanuel. Meu nome é Neuber, eu sou um dos colaboradores do canal e nós vamos hoje fazer um estudo sobre o Dia das Mães, né? Hoje é domingo, hoje é Dia das Mães e a gente escolheu esse tema para trazer para vocês. Antes de iniciar, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre, em nossos corações, em nossas mentes, em nossos lares. Vamos começar então a apresentação. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem para todos os nossos amigos aí que se interessam pela doutrina espírita. Vamos iniciar então com a introdução, né? Nós pegamos algumas frases de internet e duas outras aí a respeito de mães, né? E a gente achou bem bacana. Vamos lá. A primeira: nem toda rainha tem coroa. A prova disso é minha mãe. Segunda: faço qualquer coisa para ver um sorriso no seu rosto, mãe, pois você sempre fez tudo pela minha felicidade. Terceira: tenho muito orgulho de você, mãe, e todos os dias tento ser melhor pessoa como prova de amor e homenagem a você. Essas frases foram extraídas da internet, né? E aí nós temos outras duas frases. Uma que foi falada por Chico Xavier, que diz: a oração de mamãe arrebenta as portas do céu. E a última da oração, né, que é feita a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, né, a Maria, que diz: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bom, gente, conceituar mãe é difícil, né? Porque mãe, ela é única, sendo ela biológica ou não. Mãe é única, né? Mãe é aquela que, como dizem os antigos, né? Mãe é aquela que se joga em frente a um caminhão para salvar a vida do filho. E é verdade, não é? Mãe é bem isso mesmo, né? A mãe, ela não tem limites no amor dela, né? É um amor maior do que ela. Ela prefere sucumbir a ver um filho sucumbir, né? Então, é sobre esse papel, né, que a gente vai falar hoje. Sobre o papel de mãe, sobre o papel de quem se sacrifica pelo filho, né, e tudo mais. Então vamos lá, o primeiro slide. O primeiro slide que a gente tem, ele foi extraído do Livro dos Espíritos. A gente faz sempre uma busca na obra básica do Espiritismo, né? Antes da gente entrar para os livros de Emmanuel. Então, no Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, em Paris, por Allan Kardec, nós encontramos duas perguntas a respeito de maternidade, paternidade e referente também à infância, né? Então, na pergunta 383, foi feita a seguinte pergunta aos espíritos: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? E olha que interessante. Resposta: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. O que nós vemos aí, né? O papel da infância, ainda aqui no planeta Terra, né? É necessário para nós, porque deixa-nos mais acessíveis durante esse tempo, porque somos filhos, porque somos frágeis, porque precisamos, né, respeitar e dar atenção aos ensinamentos dos nossos pais, né? E ele fala aqui, ó, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Então, vem aí o papel da mãe, sim, na primeira educação, no primeiro contato com os filhos, mas vem também o papel do pai, o papel dos irmãos, o papel de quem está encarregado pela educação. E esse dever que nós temos vem de mais alto, né? Não é só aqui no planeta, não. Vem de mais alto. Ó, você é responsável pela educação de uma criança, você é responsável por ajudá-lo nesse primeiro momento, nesses primeiros dias de vida, nesses primeiros anos de vida a se aperfeiçoar, não é? Vamos à segunda questão. Na segunda questão ele diz o seguinte: por que os primeiros gritos da criança são de choro? Olha que pergunta interessante, né? Kardec foi atrás de saber, por que a criança chora?
quando ela logo que ela vem à vida, né? E aí a resposta que nós tivemos foi a seguinte, que eles tiveram foi a seguinte: para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não se sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então nós vemos aí que até o choro da criança é um estímulo para os pais, para a mãe principalmente, para que ela possa dar os primeiros cuidados e cuidar, enfim, né, da criança, a fim de lhe dar conforto. Vamos agora ao próximo slide. Além do Livro dos Espíritos, nós também fomos ao Evangelho segundo o Espiritismo de 1863, pegar dois ensinamentos interessantes lá. Então, o primeiro, no capítulo 14, item 3, fala de piedade filial e nos diz o seguinte: o mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Honrai ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram para conosco, né, para nós, na infância. Bom, gente, nesse item 3, então, piedade filial, nós vemos o seguinte: a responsabilidade dos filhos, né, em relação a cuidar dos pais na velhice, a dar-lhes o conforto necessário para que eles tenham, né, uma vida boa. E a gente vê aqui interessante, né, que ele fala aqui, ó, ao amor é necessário juntar o respeito, então, ou seja, quanto mais velho, mais respeito a gente tem que ter pelos nossos pais, pela nossa mãe, a estima, a obediência e a condescendência. Né? Nós costumamos, às vezes, pensar assim, como eu posso pagar aos meus pais, né, principalmente a minha mãe, o que ela fez por mim durante a vida? Não dá. Né? A verdade é essa, a gente não tem como pagar os primeiros cuidados, as preocupações e tudo mais que os nossos pais têm conosco, né? Enquanto crianças, enquanto adolescentes e tudo mais. Mesmo hoje, depois de adulto, nós sabemos que a mãe da gente sempre está preocupada. Será que meu filho está em casa, está dormindo, está feliz, está tranquilo? Então, é impossível, né? Que nós consigamos, nessa vida, pagar toda essa preocupação, todo esse amor que nos é dispensado. Vamos falar aqui um pouquinho agora do item 8. No próprio capítulo 14, a gente tem o item 8, parentesco corporal e espiritual. E nos diz o seguinte, é um trecho do texto, né? Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Bom, o que nos ensina essa parte, né? Geralmente, os espíritos que se encarnam na mesma família são espíritos afins, são espíritos que têm afinidade uns com os outros. E geralmente pai e mãe e filho são espíritos que antes de encarnar já combinaram, né? Olha, vamos juntos, porque juntos nós estaremos mais fortes e conseguiremos vencer as nossas provas e as nossas expiações. Né? É claro que nós todos conhecemos famílias que não é bem por aí, né? Que são diferentes, onde a gente tem algumas desavenças do passado ali presentes dentro da própria família. E cabe à mãe, né? Cabe ao pai, cabe à mãe, cabe aos mais velhos e que já têm um pouco mais de consciência,
acolher aquele irmãozinho que está chegando, acolher aquele filho e ensiná-lo o poder do amor, né? Nós vemos aí a justiça divina trabalhando, né? Colocando espíritos muitas vezes onde existe a desavença para que haja o amor, né? Retirando essa coisa ruim da desavença e criando um amor filial, um amor paternal entre pessoas que no passado eram inimigas, né? Bom, agora, gente, a gente vai entrar de fato nos livros de Emmanuel, né? No que a gente encontrou sobre pai, sobre mãe, né? Principalmente sobre mãe, sobre maternidade, sobre mãe, nos livros de Emmanuel. No primeiro, Pensamento em Vida, de 1958, no item 17, Profissão, nós encontramos o seguinte. Entre o texto, né? Um trecho do texto, diz o seguinte: nessa província moral do devotamento sem lindes, nós colocamos aí sem limites, né, para a gente entender, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio. Por vezes, onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras, de todas as latitudes. Por todos esses a espiritualidade superior desce, gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio dos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Neste item, Emmanuel nos traz a espiritualidade superior, né, vindo até nós para nos apoiar, nos ajudar. E ele dá exemplos ali em cima, no primeiro parágrafo, sobre o que é encontrado mesmo no terreno do nosso planeta, onde ainda há, né, muitas pessoas, muitos irmãozinhos nossos muito atrasados ainda, muitas pessoas ainda preocupados no mal, né, entretidos e ocupados no mal. Mas ele fala aqui de algumas pessoas, algumas classes de pessoa muito importante. Ó, vamos começar aqui. Altos sacerdotes de todas as religiões. Então existem em todas as religiões pessoas muito boas, muito preocupadas com o avanço, né, moral da humanidade. Ele fala dos admiráveis artistas, existem tantos artistas também, né, ocupados com isso. Nobres inventores, que são espíritos que são aí intuídos o tempo todo pela espiritualidade para criar, para avançar a ciência, né, no nosso planeta. Artífices iluminados de todos os povos. E, por fim, ele fala das grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras, né? Aqui existe um ponto muito importante. Tanta vez esquecidas. Aqui ele nos fala das mães, aquelas mães em que os filhos já não se lembram, né, da importância delas, já não se preocupam, já não as visitam e assim por diante. E é importante a gente lembrar disso. E sofredoras, claro, o sofrimento tendo em vista que são esquecidas, né? E ele mostra aqui para nós que a espiritualidade superior vem à esfera humana, né, sem esperar nada em troca, realmente para nos ajudar, e pelo completo desprendimento de si mesma no auxílio aos outros. Ele mostra para nós aqui que o que pode nos aproximar muito da espiritualidade superior é esse completo desprendimento de si mesmo no auxílio aos outros. Então nós devemos lembrar, né? E quantas mães se desprendem de si próprias para ajudar os filhos, né? Para auxiliar os filhos, e muitas vezes até filhos que não são os seus filhos biológicos, né? Filhos do coração.
Muito legal, né? Vamos para o próximo livro. No livro Religião dos Espíritos, de 1960, nós encontramos o item 52, A Mulher ante o Cristo, que diz o seguinte: toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em animárias de carga quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Lá embaixo no texto ele continua: sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Bom, gente, o que a gente pode tirar desse ensinamento aí, né? Desse texto? Bom, inicialmente, a importância da mulher, né? Então ele fala pra gente, toda vez que você for colocar a mulher num plano inferior, vamos lembrar do tempo de Jesus, né? E lá ele diz que as mulheres foram as que melhor responderam naquele momento aos ensinamentos do Cristo, né? Por quê? Porque a mulher em si tem uma sensibilidade diferente, né? Uma sentimentalidade diferente. Então isso é muito importante. A mulher ela tem a condição de abrir o coração de maneira diferente do homem, né? O homem geralmente é muito orgulhoso, muito fechado, né? Claro que isso vem mudando, isso mudou. Há 2000 anos era ainda mais assim. E hoje nós temos o homem muito menos violento, muito menos orgulhoso. E a mulher também muito mais prática, muito mais inserida no cenário de trabalho, de evolução que todos nós temos, né? Mas é importante a gente saber, a gente vê aí como que Emmanuel vai nesse ponto e toca, né, a importância que foi as mulheres na Boa Nova, não é? E tanto que nós vemos, né, que Jesus ao voltar à vida, né, 3 dias após a sua crucificação, foi para uma mulher que lhe apareceu, né? É muito importante. Foi ela que levou o recado até os apóstolos, né? Bom, então é interessante a gente ver isso aí. E ele fala aqui, né, ó, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas mães, nós nos inclinaremos reconhecidos. Então ele mostra aqui, né, a grandeza que é as nossas mães para nós, né? Vamos ao próximo slide, próximo livro. A Seara dos Médiuns, de 1961. Aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os obsessores, item 23. Considerando deste modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Olha que bacana. Aqui também tem um lado em que nós falávamos lá na introdução sobre os espíritos afins e os espíritos com quem nós temos necessidade de reparação, né? E aqui no item 23 do livro Seara dos Médiuns, o Emmanuel nos coloca isso, né? Ó. Primeiro, em vermelho ali, o presente continua o pretérito. Olha que legal. É verdade, né? Nós continuamos evoluindo e nós temos obrigações de nossas vidas passadas que nos são cobradas nessa vida. Outras talvez nem nessa, mas em próximas, mas o presente continua o pretérito. Ou seja, olha que lição interessante em tão poucas palavras. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência, não é? E não adianta nós imaginarmos que as nossas responsabilidades se findam com a morte, né? Não, ela continua.
Então o presente continua o pretérito, então continua, nós vamos levar conosco as nossas dívidas e também as nossas glórias, né? As nossas vitórias acima de nós mesmos, né? E a vida sempre continua. E ele nos fala aqui que muitas vezes nós temos dentro de casa obsessores reencarnados, nossos irmãos, para quem nós devemos muito, muitas vezes estão reencarnados na mesma família, para que através do amor familiar, através da convivência familiar, a gente possa trabalhar essas dívidas e melhorar os nossos relacionamentos, transformar o inimigo em nosso irmão, que esse é o ensinamento do nosso Mestre Jesus, não é? Muitas vezes chamam-se pai ou mãe, né? Então muitas vezes a gente tem um pai ou uma mãe com quem nós temos dificuldade de relacionamento e é aí que nós temos de trabalhar para trazer cada vez mais o carinho, o amor, a atenção para dentro de nossas vidas, não é? Vamos para o próximo livro. Agora nós vamos falar de justiça divina. No item Nas Leis do Amor, nos diz o seguinte: se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Indaga as mães devotadas se teriam coragem de relegar aos filhos delinquentes a solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga, trabalhando por eles, a morarem no paraíso com o peito rebento de lágrimas. É muito bonita essa lição, né? Colocada por Emmanuel aqui no Justiça Divina, em 1962. Então vamos lá. O que Emmanuel está falando para nós aí? Muita gente ainda é muito materialista, né? E muitos ainda acreditam que a morte é o fim de tudo, que acaba né? E não tem mais nada. Ou muitos também acreditam em pena de morte, né? Em falar, poxa, a pessoa fez um mal, poxa vida, ela é imperdoável, né? Nós sabemos que não existe isso. Não existe crime imperdoável, não é? Nosso mestre nos ensinou, né? O mestre Jesus nos ensinou a perdoar sempre, 70 vezes 7 de maneira alegórica, indicando o perdão infinito, não é? E nós sabemos que ele dá um exemplo interessante, né? Indaga as mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Ou seja, aqueles filhos delinquentes, aqueles filhos que fazem o mal, nenhuma mãe gostaria de ver o filho, mesmo sabendo que o filho é delinquente, relegado, né, à solidão da masmorra, ou seja, jogado, né, de canto, sofrendo eternamente. Então nós entendemos aí sobre o perdão, né, sobre o perdão divino, né, e no livro dos Espíritos de Kardec existe um ensaio sobre as penas futuras e é bem interessante, tá? Quem tiver interesse de dar uma lida, ele mostra de maneira lógica por que não existem penas eternas, né? Não existe um martírio eterno. Todos nós, mesmo quando erramos muito grandemente, muito fortemente, nós temos ainda o perdão divino e temos que recomeçar, né? A grandeza da vida está em recomeçar. A gente colocou também, ali no último parágrafo, né? As mães preferem chorar a morarem no paraíso com um peito rebento de lágrimas, ou seja, muitas mães, quantas mães, né? Saem de esferas superiores para vir buscar os filhos, né? Para vir ajudar os filhos, para vir aconselhar os filhos. Então isso é bastante bonito, né? Bom, tem ali uma linha grafada, oração na festa das mães. A gente vai deixar, também vem desse livro da Justiça Divina. E nós vamos deixar na descrição do vídeo um link para que vocês possam acessar essa oração, que é muito bonita, é muito bacana mesmo, para vocês poderem lerem nesse Dia das Mães. Né? Vamos ao próximo slide. O próximo livro que nós encontramos referências a mães está no Leis de Amor, de 1963. No item 4, ele fala de divórcio, suicídio e aborto.
No item 12, ele diz o seguinte: quais os resultados imediatos do aborto para as mães e pais que o praticam? Resposta: praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminariam mais tarde os caminhos, seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o conforto, ou impedindo o renascimento de antigos desafetos, com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas. Gente, olha que bacana, né? Emmanuel nos coloca uma posição muito interessante no item 12, na pergunta de número 12, né? Nos falando aí das consequências do aborto. Nós espíritas, né, temos essa visão de que o aborto é um crime, né? E não é um crime humano, não, é um crime pensando em justiça divina, né? Porque sabemos que há uma preparação antes da encarnação, o espírito está se preparando. E imagina você se preparando para fazer uma viagem na qual você sabe que você vai aprender bastante, um curso, você vai fazer um curso no exterior, você vai fazer um curso no exterior, onde você vai aprender bastante, onde você vai adquirir novos conhecimentos, conhecer novas pessoas, vai ser maravilhoso para você. Você se prepara durante muito tempo para fazer essa viagem. E aí no último dia, ou nos últimos preparativos ali, você já comprou a passagem, já tem o seu lugar reservado, já tem a certeza de ser recebido lá do outro lado, lá nessa viagem. E de repente isso é tirado de você. De repente dá tudo errado e você não vai poder ir. Aí, vamos lá, quando a gente já tem um pouco mais vamos dizer assim, de consciência da vida, a gente fala, poxa, que pena, não deu certo. Tudo bem, vamos recomeçar e vamos tentar de novo. Quando não, nós nos revoltamos, né? Poxa, eu fiz tudo certo, eu estava contando com as pessoas do lado de lá para me receber e tal, e não deu certo. Então, por esse exemplo, a gente vê muito claramente como funciona o aborto, né? O espírito está ali aguardando a sua oportunidade. Às vezes demorou anos e anos para ele conseguir até mesmo a permissão para reencarnar, e nós tiramos dele essa possibilidade através do aborto, né? E olha que legal, ele coloca para nós aqui, mano, seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o conforto, né? Ou seja, a gente pode, através do aborto, tirar a possibilidade de um grande amigo nosso, de um espírito que já foi nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, de reencarnar conosco como filho, nos ajudar, nos garantir a segurança e o conforto, ou estamos impedindo o renascimento de antigos desafetos, que é aquele com o qual a gente trabalharia na vida e melhoraria, né? E às vezes a gente fazendo isso, praticando o aborto, nós estamos aí aumentando o problema, não é? Estamos aí dando mais motivos para esses antigos desafetos nos odiarem, nos perseguirem e nos atrapalharem a nossa evolução, a nossa caminhada, né? Então é muito importante. Vamos ver aqui o próximo item, item 13. Foi perguntado o seguinte para Emmanuel: o aborto oferece consequências dolorosas especiais para as mães? E ele respondeu: o aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, impelindo-as às desencarnação prematura, seja pelo câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam os aflitivos processos de obsessão. É importante notar isso, né? Nós sabemos aí da existência da lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência, né? E o aborto não é diferente. Esse crime contra a humanidade, esse crime contra a vida, também tem uma consequência muito grave, né? E nós vemos aí, ó, desencarnações prematuras causadas pelo câncer ou qualquer outra moléstia de formação obscura, né? De repente a pessoa que fez um câncer, fez um aborto, tem um problema exatamente na área reprodutória, na área reprodutiva, e acaba falecendo em virtude disso. Ou
tem o processo obsessivo, né? Processo de obsessão no caso em que os espíritos, aquele espírito que tinha o interesse de nascer naquela família não consegue e pela justiça divina ele acaba sendo instrumento de ensino para os pais, né? Obsediando os próprios pais, o que viriam a ser os próprios pais, né? Então é muito importante a gente pensar sobre o aborto, né? Vamos ao próximo livro, Opinião Espírita, de 1963. No item 42, que se chama Semeia, Semeia, nós temos: e é aí que todos os parasitas geradores da inércia se instalam, absorventes. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados, muita vez, te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais, que a dor manifesta, suplica e consome, suplicia e consome. No desencanto dos companheiros tristes, que carregam pelo peito o próprio sonho em cinza, no problema do filho que revolta e desgasta, que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejam os detritos de angústia. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Bom, nesse item, Emmanuel nos fala do nosso planeta, né? Do nosso planeta, da nossa sociedade, aonde ainda existem os parasitas geradores de inércia, ainda são terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé. Então, muitas pessoas ainda, né, anseiam pelo adubo da fé. E almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Então, muitas vezes a pessoa que está do nosso lado no trabalho, na escola, no curso, em casa, está suplicando para você uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de carinho. E às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente está tão preocupado conosco que a gente não percebe. E ele fala o seguinte também: esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, é o que a gente estava falando agora. Às vezes a pessoa está do seu lado e você não vê, né? E ele fala a importância, né? Ele fala aqui, por que a gente pôs esse item, né? Porque ele fala aqui dos filhos, no problema do filho que revolta e desgasta e na fadiga dos pais. Gente, é cansativo, né? Ser pai e ser mãe, é muito cansativo. Então isso fadiga a gente. E muitas vezes o filho também revolta-se contra nós, né? E nós temos de aprender a lidar com isso, né? Temos de ter sempre força renovada e seguir em frente. Como? Usando nas nossas ferramentas que estão em nossas mãos, que é a prece, né? Que é contar com a ajuda dos nossos irmãos espirituais e da divindade em si, né? Então não podemos desistir. E ele fala aqui, ó, se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Então assim, vamos levar a boa nova em frente, não é? Não é sentar, não é subir num palanque e fazer uma palestra, não é ir em praça pública com os livros na mão e gritar, mas é em cada relacionamento nosso. Vamos semear, vamos levar o bem, né? Vamos levar o bem, vamos levar sempre a esperança, a boa nova para todos. É isso? Vamos para o próximo item, então. O próximo livro que nós encontramos se chama Palavras de Vida Eterna, de 1964. No item 82, tua obra nos diz o seguinte: tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso divino mestre, foi ele um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Gente, olha que passagem lindíssima, né? Então ele fala para nós da nossa obra, do que nós somos chamados a fazer no dia a dia, não é? A ensinar os nossos filhos, a conviver com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho. E ele fala que faze-o do melhor modo, né? Ou seja, vamos fazer isso da melhor maneira que a gente puder. E nos traz aqui uma lição muito importante.
Olha, recordando que, apesar da grandeza de Jesus, ele foi um dia uma criança, uma humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria. Então vamos lá, 2 pontos, né? Primeiro, mesmo Jesus, em sua grandeza, veio como uma criança e teve a educação, né, de uma mãe maravilhosa, Maria, que recolhida a uma estrebaria, ou seja, de uma maneira muito humilde, o teve, né, e o educou na primeira infância. Então, muito importante mesmo com a grandeza de Jesus, ele precisou começar a obra, não é? Lá de baixo, devagarinho, e nós também. Então, comecem a fazer algo, mesmo que pouquinho, comecem a fazer algo. Uma mudança sua de atitude, da sua moral, do seu entendimento, é parte do início de uma obra, né? E segundo ponto é o papel de Maria, né? Que mesmo em face da pobreza, da dificuldade, da humildade extrema, foi uma mãe maravilhosa, né? Com todo o amor e carinho que ela podia, ela se dedicou à vida, à infância do menino Jesus, né? Muito bacana essa lição. Vamos para o próximo item, o próximo livro, Encontro Marcado, de 1967, no item Cooperação com Deus. Mãe ou pai, se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus? Quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis. Que lição bacana, né? Também. Então ele fala assim, mãe ou pai, aqueles pais, aquela mãe principalmente, que tem filho difícil, né? Tem aquele filho que dá um trabalho danado. Ele nos coloca aqui, ó, se nós tivéssemos todos filhos robustos e virtuosos, como é que a gente daria, né? Como é que a gente ofereceria indícios de amor a Deus, né? Qual o crescimento que nós teríamos, né? Agora, quando ele nos pede profundamente, quando ele nos pede o coração mais profundamente voltado para aqueles filhos menos felizes, é o que ele coloca, o quanto a gente não cresce, né? A gente não aprende, a gente não evolui quando nós pegamos aquelas crianças mais difíceis e trabalhamos por elas. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre o quanto nós crescemos quando nós temos filhos difíceis e muitas vezes o quanto nós aprendemos quando nós temos pais difíceis também, porque a mesma coisa vale para o filho, né? Quando o filho ama aquele pai difícil, aquela mãe difícil, ele está crescendo, ele está evoluindo também, né? Dedicando amor. Afinal, nós temos de amar a todos, né? Amar ao próximo, né? E o próximo não é só o familiar, é todo mundo. Vamos para o próximo livro. No Portal da Luz, de 1967, no item 7, ele nos diz o seguinte: Espíritos benfeitores. O amor e a felicidade são herança de todos os filhos de Deus, mas se o remédio é particularmente endereçado ao enfermo, a maior proteção é devida ao fraco, ao mais fraco. Os enviados da providência concedem-te as bênçãos da previdência, no entanto, esperam que saibas distribuí-las. Eles querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos. Acolhem-te no regaço a afeição de pais amorosos que almejam retratar-se nos filhos. Anseiam de tal modo pela edificação do reino de Deus no mundo que se esforçam para que estejas neles tanto quanto estão eles em ti. Bom, gente, falando de espíritos benfeitores no livro Portal da Luz, Emmanuel nos coloca alguns ensinamentos muito, muito, muito bons, muito interessantes. Primeiro, que a maior proteção é devida ao mais fraco, né? Olha que interessante isso. Jesus, quando esteve conosco, né, no planeta, ele procurava estar entre aqueles que mais precisavam dele, né? Então nós não vemos Jesus se ocupando de estar entre os sábios da época, os cientistas, os conhecedores das leis, né?
Nós vemos Jesus atrás dos estrupiados, atrás dos renegados da sociedade, porque a maior proteção é devido ao mais fraco, né? Depois ele diz o seguinte, que aqueles a quem os Espíritos ajudam esperam que nós saibamos distribuir o que eles nos dão, não é? Então, o bem que eles nos fazem, eles esperam que nós levemos à frente, que nós façamos também aos outros. Eles querem nos usar ali, ó. Eles querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos, ou seja, eles querem nos usar como instrumentos do bem, não é? E para isso nós temos de estar preparados, de coração limpo, de coração puro para ajudar. E aí eles dizem o seguinte, acolhem-te no regaço a afeição dos pais amorosos que almejam retratar-se nos filhos. Ou seja, eles nos ensinam, nos ajudam, nos protegem, a fim de que nós retratemos para os outros aquilo que eles nos ensinam, né? Então, como mãe, como pai, a gente sabe disso, né? Tudo aquilo que a gente ensina aos filhos, a gente espera que eles levem isso à frente, que eles ensinem aos filhos deles e que eles levem como exemplo, né, para a vida e para as outras pessoas. Então, muito legal também, né? Fala aqui do exemplo e da proteção, né? Muito bacana. Vamos para o próximo livro. Opa, já é a conclusão, gente. Todo vídeo que a gente grava, a gente esquece da conclusão. Vamos lá. Conclusão. Nós separamos aqui, então, 5 itens para concluir o vídeo de hoje. Primeiro, o papel da mãe e o papel dos filhos na evolução. É muito bacana a gente entender, né? Deixa eu ligar aqui de novo a câmera para a gente poder conversar. É muito importante a gente entender, né, o papel dos filhos e o papel da mãe, né, na evolução. Então nós vemos a mãe aí como esse espírito caridoso que aceita, né, nos propiciar o dom de uma nova existência, né? E o papel da mãe em relação à primeira infância, que é a mais importante, que é onde elas podem nos moldar a nossa personalidade, né? Onde nós estamos mais receptíveis aos ensinamentos da mãe. Então é muito importante que a mãe tenha essa consciência, né? De que no começo, bem ali no comecinho, na primeira infância, na adolescência, é o momento em que nós podemos moldar, né, a personalidade, podemos alterar características da personalidade dos nossos filhos, né? E o papel dos filhos é a questão de, na velhice, né, no fim da vida, nós temos de proporcionar aos nossos pais todo o conforto e todo o carinho que nós pudermos, né? Então esses dois papéis são muito interessantes. Que a gente viu isso lá no começo, na obra básica, e vemos também toda essa importância desse amor filial ao longo do estudo, né? Item 2. Apoios espirituais às mães ou responsáveis pelo crescimento e educação das crianças. Então nós vemos assim ao longo do estudo também, a gente percebe o quê? Principalmente em relação a Emmanuel. Ele nos fala muito do apoio espiritual, do carinho, do cuidado espiritual com as mães, com os pais, né? Com aqueles que estão em missão de cuidar de crianças e de nossos filhos, né? E nós vemos aí quando os pais se comprometem a fazer um trabalho bacana com os filhos, a gente é sempre protegido, né? Eu tinha um amigo que dizia, nossa, quanto mais filhos você tiver, mais sorte você tem. Né? Hoje não dá para ter 7, 8 filhos como antigamente, né? Hoje a gente trabalha muito, não tem nem tempo para acompanhar o crescimento dos filhos direito, mas ele nos fala, e é verdade, tá? Ele me falou isso uma vez e é verdade. Quanto mais filhos você tem, mais sorte você tem. E é verdade, os filhos trazem para nós muita sorte, muita estabilidade, né? Porque, primeiro, psicologicamente nós nos preocupamos mais, né? Em manter a nossa vida num padrão moral para que se possa passar para os filhos esse exemplo, mas também eu acredito muito no apoio espiritual que nós temos, né? Porque é uma missão difícil, mas a gente sabe que a espiritualidade está sempre conosco, ajudando a que tomemos as melhores decisões em relação aos nossos filhos, né? 3. Obsessores na família, antigo desafetos, percepção e tratamento. Bom, nós conhecemos há um tempo atrás um casal espírita, amigos nossos, em que o filho tinha uma afinidade muito grande com a mãe e uma
uma apatia, uma sensação de distância em relação ao pai, né? Já desde neném, já desde pequenininho. E ali nós percebemos, né, a presença de um desafeto entre o pai e a criança. Não entre o pai e a criança, mas entre a criança e o pai, né? E nós percebemos, graças a Deus, esse nosso amigo era espírita e ele já entendeu também que o papel dele era trabalhar para dissipar essa desavença, né? Para criar-se um ambiente de amor, de carinho, de amizade entre ele e o filho. Então, gente, é importante a gente perceber essas coisas. Quando a gente percebe que o nosso filho tem um problema de relacionamento muito grande conosco, é o momento de nós pedirmos ajuda à espiritualidade, a Deus, elevar o nosso pensamento e trabalhar para que isso seja dissipado, né? Para que a gente transforme o mal em bem, né? E assim também para a mãe, né? Quando para o filho também, né? Quando o filho chega ao nível de perceber, opa, meu pai não gosta de mim, meu pai parece que eu e ele a gente tem um problema. Gente, vamos trabalhar, descobre que o pai gosta, leva o pai para pescar e vamos ser felizes, vamos ajudar, vamos criar o amor em todo lugar que nós vamos, independente dos problemas do passado. Não é? Imagina quando você desencarnar, você e seu pai, e descobre que vocês eram inimigos ferrenhos da encarnação passada, mas ele vai olhar para ele e falar, mas agora ele é meu pai, eu não tenho, não tenho o que fazer, ele é meu pai, eu gosto dele. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer o bem. Item 4. Os problemas do aborto. Gente, eu coloquei aqui na conclusão, mas na verdade é só para citar que o aborto é um assunto mais amplo, né? Que nós podemos até propor eventualmente aí nas próximas semanas um outro estudo específico para ele. Eu acho que o que a gente comentou lá no slide já ficou bacana, mas é um assunto importante, né? Até porque a sociedade hoje estuda essa coisa do deve-se liberar o aborto ou não. Então é um assunto bem atual e bem interessante para a gente falar em outro vídeo. Por último, gente, eu coloquei aqui na conclusão Maria, né? E Maria para nós a mãe de Jesus, é o maior exemplo, né, de mãe. Ela cuidou muito de Jesus, ela foi muito amada por Jesus também, amou demais o filho e passou por uma experiência muito difícil, por uma missão muito difícil, que foi ver o filho sendo justo ser crucificado. Não é? Nós sabemos, lógico, que Maria já era um espírito muito evoluído, não é? Escolhida para essa missão e que hoje é um espírito de uma grandiosidade tremenda que cuida principalmente dos suicidas, né? E de todos nós, né? Qual de nós nunca proferiu aí a oração a Maria e pediu a ela, né, que nos abençoe, né, que nos cubra com seu manto, como dizem. Então, fica aqui uma reflexão sobre Maria, né, para nós sempre lembrarmos dessa mãe, desse exemplo de mãe. Se Jesus é o exemplo do caminho, Maria é o exemplo de mãe, né, que sofreu, porém teve a coragem de aceitar uma missão dessa, né, e seguir em frente, e hoje está lá nas esferas superiores, cuidando de todos nós, nos ouvindo e nos ajudando sempre, né. Vamos aqui para o próximo slide. Então, gente, acabou. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Agradeço por terem vindo até esse ponto aqui conosco, nesse estudo. E aguardamos vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado. Um maravilhoso Dia das Mães para vocês, para as mães de vocês. E que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em nossas mentes. Que nós possamos ter uma semana abençoada. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado e até logo.